18 horas! Olha que gostoso, a gente entrando aqui ao vivo com vocês aí na live. Hoje a live maravilhosa com o Bob Floriano, um monstro sagrado da locução, um cara que eu queria muito entrevistar, já conheci ele na faculdade que eu dava aula, um cara bacaníssimo, está esperando a turma chegar aí. E eu quero dizer para vocês que dia 28 de setembro a gente vai ter uma reunião secreta falando sobre uma aula que eu vou passar para vocês, umas dicas maravilhosas, dicas únicas, dia 28 de setembro. Se você não se inscreveu, entre na bio do Instagram e faça parte dessa reunião secreta, onde eu vou dar dicas maravilhosas desse mundo da locução. Você vai criar junto comigo um spot maravilhoso, vai entender sobre um software que eu estou usando agora, que eu estou encantado. Eu migrei para um software maravilhoso, que é o FL Studio. Então, é um software que ele é explosivo, ele tem tudo que você precisa para criar as vinhetas, os spots mais variados do mundo. E eu vou dar dicas maravilhosas, dia 28 de setembro. Se você não se inscreveu, se inscreva. É uma reunião secreta, é para poucos alunos, tá? Esse é o Fábrica de Áudio, prazer, meu nome é Rodrigo Matsquei. Eu ajudo a transformar a sua voz em mais de R$ 5.000 por mês, diretamente do conforto da sua casa, mesmo que você esteja começando do zero, você vai aprender a locutar, vai aprender a falar, a se comunicar, vai aprender a criar vinhetas, spots, vai criar um universo para você ser independente, para você ser empresário dessa área da locução. Toda semana a gente tem bate-papos maravilhosos com monstros da locução. Monstros e monstras, eu amo os meus monstrinhos e minhas monstrinhas. E hoje a gente vai ter um bate-papo com ele, que eu sou muito fã dele, já conheço o trabalho dele há anos, é uma das vozes mais famosas que o Brasil tem, se não for a voz mais famosa, né? Já fez mais de 90 mil spots, mais de 90 mil trabalhos para esse Brasil inteiro. E ele vai dar dica para vocês. Então, pessoal que é locução, aguarda e fica aí. Estou falando de Bob Floriano, uma das vozes mais bonitas, tá? E vou dizer mais uma vez, dia 28 de setembro, vamos ter aquela reunião secreta maravilhosa. Eu vou dar dicas incríveis sobre locução, como você criar vinhetas maravilhosas, como você criar spots, tudo aquilo que você precisa para você ser independente na área da locução, não depender de ninguém. Você vai ser dono do seu próprio negócio, dono do seu próprio nariz. Eu vou te ajudar a você ser livre, te ajudar a você faturar R$ 5.000 ou mais do conforto da sua casa. Vai ser maravilhoso. Você, não vou negar, olha, vou falando para você, nessa reunião, no dia 28, eu não vou negar segredo nenhum. É uma reunião secreta, mas eu não tenho segredo com ninguém. Eu vou revelar várias artimanhas maravilhosas desse meio maravilhoso nosso, que é a locução. E o pessoal tá chegando. Patrícia Matsquei, minha irmã, um beijo enorme para você, tá aí. Lele Montanher, isso, o Bob aqui, ó. O Bob tá aqui piano. Tô de volta aqui. Ele se comunicou comigo. Perdão, olha a dicção. Ele se comunicou comigo agora no WhatsApp e perguntou: é no Insta? É no Insta. Então tá entrando uma galera aí, ó. Martinelli Marcelo. Acabou de começou a seguir. Professor Luiz Fernando, meu querido, acenar para toda essa galera que tá entrando aí. Que gostoso. Professor Luiz Fernando, um gênio da parte de redação, parte de criação de texto, roteiros, tudo que você precisa de roteiro para falar bem, ter um português, uma dicção muito boa. Esse é o mestre dos mestres, doutor dos doutores, meu colega na faculdade Senac. E daqui a pouquinho com a gente, Bob Floriano, o homem que foi a voz das Casas Bahia, um homem que fez várias vinhetas, um dos fundadores do Clube da Voz. É um homem que tem uma voz linda, uma dicção perfeita. E aí eu vou perguntar para ele: Bob, como é que você tem essa dicção perfeita, né? Olha, já entrou, Bob. Deixa eu convidar ele aqui. Um dos monstros da voz. Espera aí, vamos aqui acenar aqui, chamar o Bob Floriano aqui, adicionar. Vai ser um prazer. Cadê Bob Floriano? Vamos ver. Tá aqui convidado. Vamos ver se já entrou aqui. Vamos ver se ele tá tudo certinho. Convidar Bob Floriano.
Bob tá por aí, acho que tá me ouvindo. Vamos ver se conseguiu entrar. Eu já estava falando pro pessoal, Bob, que você já fez mais de 90 mil trabalhos. Isso é muita coisa, gente, pro Brasil. É uma das vozes mais famosas. Não tenho nem o que falar. É uma pessoa que a gente, abaixa a cabeça e recebe assim com o maior carinho, porque é um aprendizado muito grande. Eu não estou conseguindo aqui, Bob Floriano, convidar aqui. Ele já está como se tivesse aqui na live. Bob, tenta me mandar o convite aqui. Tenta você me mandar o convite aqui. Veja se você consegue. Vamos ver. Vamos ver se o Bob consegue mandar o convite. Estou vendo no Mac, mas no celular não vem o convite. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Bob Floriano. Será que tem que ser... Estou vendo no Mac, mas no celular não vem o convite. Espera aí. Será que você consegue mandar o convite para mim? Porque você aqui, engraçado, todo mundo aqui eu posso convidar que está aqui na live. O teu, ele está... É o único que aparece, o convite aparece com em azul marinho. Todos estão com azul celeste e você está com azul marinho aqui. Que engraçado. Mas que a gente vai conseguir essa live, vai conseguir. Vocês vão conhecer a voz mais bonita, na minha opinião. Um monstro da locução. Vamos ver aqui. Já está aqui, vamos ver aqui. Bob Floriano, convidar, tá aqui. Veja se você consegue mandar para mim o convite. Vamos ver. E, gente, lembrando, mais uma vez, né, Remarketing da Voz, dia 28 de setembro, falta muito pouco tempo, aquelas dicas de locução. Não vou negar nenhum segredo para você aprender a criar vinhetas explosivas, spots. A gente tem, assim, um curso maravilhoso para oferecer para vocês de locução, com mais de 10 mil efeitos sonoros, com muitas trilhas brancas para vocês. Eu quero que você torne o melhor locutor, que você se torne o melhor locutor. Eu quero que você ganhe a sua independência na área da locução. Então, Fábrica de Áudio tá para aí, tá? Então aqui a gente tem o nosso Instagram, que é um espaço maravilhoso para você ter uma comunicação entre os locutores. Estamos no YouTube também. No YouTube tem aulas gratuitas ali para você que quer começar já a editar, a começar a aprender a locutar, começar a fazer os recortes do áudio. Vamos ver aqui. Vamos ver se está tudo ok. Estou vendo o Mac. Peraí. Ainda nada. Será? Eu acho que eu vou sair e vou entrar de novo. Tá? Ah, enviou. Tá aqui, perfeito. Tá aqui, tá certo. Não pode participar, que estranho. Enviou uma solicitação, tá aqui, ó. Enviou, vira aqui, ó. Ao vivo com Bob Floriano. Está dizendo que Bob Floriano não pode participar. Que estranho. Convidei. Agora eu fiz o convite. Essas coisas de ao vivo é isso. Ele tá certo, Lelê. Ele tá aqui, ó. Ele pode pedir para participar. Ele pediu. Na hora que eu entrou. Aleluia. Cara, que prazer ter você, Bob, uma das vozes mais bonitas do mundo, meu. Bob, primeiramente eu quero te agradecer, viu, pelo seu tempo. Eu sei que você é um homem que tem um tempo corrido, você tem uma vida tribulada, é trabalho que não para mais. Para quem fez mais de 90 mil comerciais, imagina que a sua vida é uma coisa que você não para. Você está sempre fazendo palestras, você está sempre dando suporte para novos locutores. Cara, que prazer. Eu te conheci uma vez lá na FMU, quando eu dava aula na FMU. Sim. Né? A gente bateu um papo super gostoso, tudo. Você contou a tua história para o pessoal de rádio e televisão. Os alunos ficaram encantados com a tua história, com tudo. Que prazer ter você aqui, o homem da voz mais ouvida nesse Brasil. Que prazer, que prazer. Obrigado pelo convite. Vou te contar uma coisa, e para quem tá nos assistindo, é um prazer falar com a classe, falar com os locutores.
locutores, falar com os profissionais de rádio, falar com as pessoas que gostam do rádio, as pessoas que gostam de falar no microfone, gostam de se apresentar. Todo mundo que está aqui, sejam todos muito bem-vindos. Você que está assistindo ao vivo ou você que está assistindo aí gravado essa live aqui nossa, para a gente contar um pouco de história, para a gente trocar um pouco de ideia, responder perguntas, porque o Rodrigo, muito obrigado pelo convite. E olha, você lê as perguntas aí, porque para mim, para eu ler aqui vai ser um pouco difícil. Está entrando aí um monte de gente que me segue, o Ivan Demarco, que é um cara muito legal, que é um grande treinador, o Diogo Cândido, que é um psicólogo de grande sucesso. Quem mais que está entrando aqui? Entrou o Roberto o Luiz Torquato. O Luiz Torquato foi companheiro de trabalho lá na Rádio Cidade na década de 80. Ele é um grande locutor, está até hoje no ar fazendo um trabalho impecável. Um grande abraço para o Luiz Torquato, que ele falava que o telefone da Rádio Cidade era 284-6774, né? Então, 28. Ele dava essa. Entendi. O Vitor Mamed, direto lá de Goiânia, está nos assistindo aqui também. Muita gente bacana. Muito obrigado a todos. Sérgio Roberto, o Ivan Demarco, que eu conheci há muito tempo, numa formação de palestrante, um cara muito bacana. Mas conta aí, Rodrigo, como é que estão as coisas para você? Conto tudo. Bob, fala para mim uma coisa. Você que é um cara que tem uma experiência grande no mercado, trabalhou na Rádio Cidade há muitos anos. Você também foi meu colega do Shop Tour. Eu acabei não trabalhando com você no Shop Tour, mas eu peguei o Shop Tour depois. Né? Eu acabei fazendo o Shop Tour. Acho que foi os últimos anos eu trabalhei no Shop Tour, mas tive um contato muito grande com o Galeb e tudo. E ele me falou do trabalho também. Ele falou: olha, uma das grandes perdas. E ele falava para mim assim: uma das grandes perdas que o Shop Tour teve foi o Bob Floriano. Era um cara que, assim, era o homem que tinha uma dicção mais perfeita. Eu falei: sério mesmo, Galeb? Ele falou: e todo mundo falava assim, que, aonde você ia era, sabe, que não tinha como não compreender a sua voz. Fala uma coisa para mim. Você, uma vez numa entrevista, você falou que o teu pai já tinha uma voz muito boa, o seu avô tinha uma voz muito boa, você tem um sobrinho que tem uma voz muito boa e que isso é genético, né? Que é genético. Nós herdamos, eu e meu sobrinho, nós herdamos a voz de caverna. Meu pai tinha essa voz, meu avô, meus tios e o Tiago Barbosa, da CBN, hoje está na CBN do Rio, coordenando o projeto de podcast da CBN. O Tiago, ele ficou muito tempo na CBN em São Paulo, fazendo de manhã com o Milton Jung. Tiago Barbosa e Milton Jung de manhã no Jornal da CBN. Mas ele teve uma escola muito boa que eu passei também, depois de trabalhar tanto tempo no rádio, eu entrei numa escola maravilhosa que foi a Rádio Trianon com Fernando Vieira de Mello. Isso sim, conheço. Para ninguém foi assim uma escola. E quando o Tiago resolveu fazer jornalismo, seguindo a minha carreira também, eu consegui estágio para ele na Trianon. No primeiro ano, ele entrou lá para fazer estágio. Na primeira semana, o Fernandão já botou ele no ar. Você vê como é que o Fernandão já enxergava o potencial do Tiago e hoje está há 20 anos na CBN. É um cara que manja muito de podcast, é um baita jornalista e eu tenho uma satisfação, falo de boca cheia mesmo do meu sobrinho. Cara, que legal. Ô, Bob, tira uma dúvida. Todo mundo vê você com esse vozeirão, tudo. Falando em home studio, o que você usa? Qual que é o teu setup? Qual que é o teu microfone? Qual que é o software que você usa? Deve ser uma dúvida muito grande da galera. Bom, vou te contar qual é o meu setup. Todo mundo fala isso, bacana. Setup, eu uso um iMac 21 polegadas, duas certo. KRK com a que está aí no fundo. Também eu uso Neumann TLM 102 e uso o meu Duet, um pré-Duet que funciona bem pra caramba, ele resolve o som muito bem, ele trata o som muito bem.
Normalmente eu fico mixando e gravando com o Reaper. Gosto muito do Reaper, ele é muito simples de manusear, tem bastante recurso, tem bastante plugin que você pode trabalhar bem. O que eu uso de plugin é um compressor com pouca atuação, não muita. Uso Noise Gate para diminuir algum ruído externo, uma respirada maior, mas eu escuto toda a gravação depois para ver se não cortou nenhuma palavra. Eu tenho que me preocupar muito com o ataque e o release do gate para você não cortar e parecer uma coisa muito falsa. Então eu fico preocupado com isso. Então, basicamente, eu uso Noise Gate, deixa eu ver aqui, eu uso o VST Rear Gate, uso o equalizador que tem aqui no Reaper e uso um Rear X-Comp da Cocos para fazer uma compressãozinha. Mas tudo muito, muito leve. E a qualidade que eu tenho aqui no microfone, no estúdio, isso aqui é um quarto, que é um quarto do apartamento, que tem armários, então eu consigo uma acústica boa. Quando eu mudei para cá, eu coloquei espuma Sonex aonde dava para colocar, janela anti-ruído, por causa do ruído externo, cortina. Então eu trabalho tranquilamente aqui, gravo tudo para fora, gravei muito para fora. É realmente uma facilidade grande que eu tenho desde 96, 97 de gravar em casa. Na época de Casas Bahia, isso foi uma grande sacada, porque o varejo requer rapidez. Rapidez. Não tem como você... amanhã eu passo para gravar. Perdeu, boy. Não tem jeito, não funciona assim. E o varejo foi aumentando cada vez mais a velocidade, porque mudança de preço, promoção que entra, você tinha que ter uma equipe muito ágil. No princípio, eu ia até a Voz do Brasil, a produtora de áudio, ia 2 pessoas da agência, 2 da produtora, o cliente, mais o técnico, sabe? Ficava aquele circo e eu gravando e todo mundo rosqueando lâmpada. Não, faz mais assim. Não, veja bem, faz mais assado. Uma locução mais azul. Tá meio estranho, né? Muito estranho. Aí, não muito tempo depois, cara, a coisa mudou demais. Eu gravava sozinho em casa às 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, porque não tem como todo mundo acompanhar, todo mundo... Então, ou você confia no profissional que está gravando, ou você vai ter problema. Então, contratar um profissional e confiar, delegar para ele, esse texto aqui está com erro em português, vamos gravar. Faz assim, eu vou gravar uma segunda versão, porque o cara da agência fica cheio de dedos, né? Mexeram no meu texto. Então, para isso não acontecer, você grava a versão que a agência manda e grava uma que você acredita que é a correta. Depois eles decidem. Você não vai fazer trabalho de ninguém. Você vai sempre auxiliar as pessoas no seu trabalho. Isso não custa absolutamente nada para o profissional. Nada. Mas eu não vou fazer trabalho de redator. Não é trabalho de redator. É trabalho de profissional, de colaborador, de profissional de verdade que está preocupado com o resultado. É isso que importa. Eu lembro também que eu ia na Voz do Brasil, era na Rua Lisboa. O dono é como é que é? Compositor, fez com várias composições de jingle, trilha, esqueci. Então eu ia gravava, quando não tinha essa década de 90, não existia essa coisa de você ter tipo um home studio. Eu lembro que o home studio na época, o que eu tinha antes, era um Tascam de fita. Aí depois o negócio ele foi melhorando, depois foi digital. Aí vai melhorando, né? Vai melhorando. Eu tenho uma coleção, cara, eu tenho uma coleção que só de home studio aqui, de coisas de home studio. Hoje mudou a situação toda, mas essa liberdade de você sair do estúdio e você ser livre, ser o Bob Fernandes único, ser o patrão de você mesmo, começou quando? Isso aí, década de 90, ter o teu estúdio? Em 96 eu já comecei a gravar em casa. Legal. Necessidade de rapidez. Continuava indo em estúdio, mas não, pintou uma mudança de texto, eu mandava de casa. E com o passar do tempo, aí você começa a ver, microfone USB. Você vai atrás e compra um microfone USB. Aí você descobre que tem uma
uma interface da Shure, que é 2U, um negócio assim, eu tenho ela, que ela é entrada XLR e saída digital, USB. E aí você engatava num microfone normal, que não era digital, no caso, né? Então você já ganhava alguma coisa em cima, porque você não ficava procurando microfone de alta qualidade USB, não tinha. Então você O pegava meu primeiro. Neumann. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, pegar aqui para você. O meu primeiro microfone USB, que eu brinco com o pessoal, que eu falo, ó, esse aqui, ó, a cor dele já, USB, é um C1U. Isso aqui tá comigo acho que uns 14 anos. E eu falo, Bob, eu comprei meu apartamento, por Deus, comprei meu apartamento fazendo locução com esse microfone aqui. Sabe? Exatamente. Foi assim o começo. E eu né? tenho um setup também para o carro, né? Você tem um setup, perdão, não vi. Que é isso? Conta pra mim, cara. Como é que é isso aí, cara? Que piração é essa? Eu tenho um microfone que é um... Ah, caramba. É um duet também? É um duet. Certo. É um mic USB. Cara, o resultado dele é espetacular. E aí, como é que você faz? Você fecha o vidro você fecha o vidro do carro e... Eu estaciono sempre num lugar onde não tenha barulho. Certo. Lógico, se passar moto, você regrava. Se cachorro latir, você grava. São as duas coisas mais chatas na gravação, é cachorro e moto CG. Isso entra de qualquer maneira. É impressionante. Qualquer estúdio tem medo disso. E aí, vou para um lugar mais silencioso, estacionamento de shopping, e eu criei uma estante que eu prendo no volante do carro. Então, cara, que legal! Uma calha que tem chapa de zinco, o cara dobrou para mim com 2 alças, prende aqui, eu boto no volante, coloco o Mac, abre, liga, penduro no quebra-sol o microfone, ou então uma ventosa no vidro, que é para segurar celular, preso no vidro lateral, e o microfone fica aqui na minha frente. Pronto! Cara, que loucura! Que Nossa, eu loucura! gravava no carro, muito. Muito, porque eu estava fazendo coisa fora, e de repente, não, mudou. Peraí, já te entrego já. Vou pro carro, gravo e volto pro evento, por exemplo. Viajando. Cara, que loucura! Sim, eu também. Eu viajando, eu para hotel, eu sempre levo USB. Levo USB e levo também um notebook pequenininho, porque de lá eu já faço trabalhos. Hoje, você só trabalha... Eu sei que você tem projetos, tua vida é projetos e projetos. Você é escritor, sim, tem um livro maravilhoso, palestrante... Aí o livro, que legal, que bacana, que top. Quer dizer, você é tudo. Está do lado certo, né? E agora sim, vem ainda mais, né? E aí você é escritor, palestrante e trabalha com locução. Mas a locução hoje, você é o teu forte? É o teu forte a locução? Sim, a locução. Eu não coloco como o mais forte, o mais predominante, o que eu faço mais, porque fica tudo bastante coisa. Certo. Eu faço bastante locução, eu faço as narrações para Discovery, de algumas séries da Discovery, então eu gravo aqui. Também corrijo textos para Discovery Turbo. Como eu gosto muito de carro, a produtora manda para mim o que foi traduzido, porque aí eu faço revisão dos termos automobilísticos ali por gosto. Então, acabo vendo. E às vezes até, se aquela frase, aquele período, o dublador vai se encaixar ou tem palavra que fica melhor para pronunciar. Então, eu faço um trabalho de locutor olhando o trabalho como locução, como dublagem. Então, eu reviso com esse olhar. Eu fico olhando para esse tipo de coisa. Então, é melhor você pegar uma pessoa que já faz isso, porque já tem a mão, do que você pegar o tradutor que
chama de eixo de transmissão o que nós chamamos de cardan. Então é mais fácil falar cardan do que eixo de transmissão e é mais compreensível para quem está assistindo que aquilo é um cardan do que eixo de transmissão. Então existem alguns termos que na tradução fica pouco popular, pouco usual. Então eu acabo revisando esse tipo de coisa. Eu gosto de fazer isso bastante. Eu dou muita mentoria de comunicação. Tenho 2 para fazer daqui a pouco, uma às 7, 8, online, mentorados meus fora de São Paulo, sobre comunicação e sobre mentoria de vida mesmo, né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que você quer, o que está pegando. Tem gente que me procura porque tem insegurança para falar em público, por exemplo. Como acabar com essa insegurança? O que a pessoa tem é insegurança. Não é medo de falar em público. O medo é uma consequência da insegurança. A pessoa é insegura. Legal. Porque como que eu vou ser julgado? O que vão achar de mim? Será que eu vou conseguir? Vai dar branco? Não vai. Então, eu ajudo a pessoa a se preparar para eventuais situações onde ela tem que se apresentar. Uma reunião de diretoria, apresentar um projeto, vender um produto, ou mesmo palestrar. Para qualquer uma das situações, seja homem, seja mulher, seja estudante, para apresentar um TCC, qualquer pessoa vai ter um frio na barriga sempre. Isso significa que você está vivo. Porque se não tiver frio na barriga, você morreu. Porque é a situação do ser humano no enfrentamento de algo que ele não sabe o que pode ser. Entendi. O organismo dispara adrenalina aonde dá reações físicas de mão suando, boca seca, frio na barriga. São reações normais do corpo humano porque teve adrenalina disparada, que é uma situação normal para o ser humano quando se vê numa situação que ele não tem o total controle. O leão está vindo. Pá, baixa adrenalina para ter energia para sair correndo. A mesma coisa em situações adversas. Nossa, deu um frio na barriga. Por quê? Eu não sei o que pode acontecer. Claro, se for insegurança, vão me julgar, vai ser difícil. E depois, como eles vão me encarar? Será que eu vou perder meu emprego por isso? Eu vou perder a venda? Todos esses aspectos da insegurança, eu trabalho na mentoria de comunicação. Porque não é a oratória o problema. O problema é conseguir ter uma oratória. E é a falta de segurança. Cara, que bárbaro, que bárbaro. Bob, tira uma dúvida. Tem aqui, estão perguntando, tem uma pergunta. Quando a pessoa não tem dinheiro para ter um microfone bacana, pode-se usar um celular? Pode, Bob, na tua opinião? À vontade. O microfone do iPhone, daquele fonezinho branco, ele tem uma baita qualidade se você souber posicionar. Passa bonito. Passa bonito. Dá você tendo uma acústica boa que favoreça você tomar a distância certa, não ficar pegando nele, deixa fixo em algum lugar e grava. E depois escuta com bons monitores. Não escuta no próprio celular porque não é referência. Você tem que ter alguma claro. referência para você poder medir se estava bom ou não estava. Mas, olha, passa bonito. Eu gravei já com um microfone desse um rabicho que precisou mudar. Uau! Sério? Porque você também manda para profissional que sabe trabalhar isso depois e deixar muito próximo do original. Que foi gravado. Posso. Então você tem que ter também pessoas que tenham essa habilidade, né? Cara, que loucura. Ô, Bob, para ter um bom locutor... Vai lá, fique claro, fica à vontade. Maurício Silveira, minha esposa maravilhosa Viviane Faustini, Daniel Filosofia, R. de Adson, negócio assim, Felipe Lins, Cacá Matisquei, você deve conhecer por acaso, né? É minha esposa. Edilson Alves, locutor, Grace Ângelo,
grande Ângelo, locutora, Marcelo B1. O Marcelo B1 é de Brasília. Ele faz as mixagens, a finalização das locuções que eu faço para Atividade FM, a rádio sertaneja de Brasília. Então, o Marcelo B1... Olha que legal. Essas vinhetas todas, eu sou a voz padrão da rádio, né? Quem mais aqui? Ale Rodrigues, Wesley Lopes, isso mesmo. Elaine Coutinho, Bruno Rochel, Tom Carbajo. O Tom Carbajo era meu vizinho em Santo Amaro. O cara tem determinação. Ele queria, porque queria ser locutor, ser apresentador. O cara é um mestre de cerimônias. Na área esportiva, o cara é fera nessa área. Muito bom. Ans Personal, B. Castro, Torregiani, Maurício Forenses, Maurício, tá legal. Gustavo Ouzeiro, esse daí, eu vou contar a história também do que eu faço, a mentoria que eu faço na Jornada Equity do João Kepler. Vou contar para você sobre startups. Estou envolvido com isso também, empreendedorismo, startups e tudo mais. Carol G. Correia, Tiago Promoções, DG Estúdio, Creuna, Bruno Paganini, grande Bruno, pequenino, Margarete Vilaça, Edu de Marquídia, esse negócio assim, Daniel Coutinho, deixa eu ver, Eli Locutor, Daud Morrison, Rafael, nossa, quanta gente, Miriam Mateus, gente boa essa, porque a Miriam, olha só como é a trajetória da nossa vida, né? Para ser mentor de comunicação, ser coach de vida das pessoas, você tem que ter formação. Você tem que experimentar muita coisa, você tem que ler muita coisa, né? Sim. E eu resolvi ir para essa área também, porque cuidar de gente é algo apaixonante. Então, conheci a Miriam no Instituto Evoluir, que fica no Tatuapé, aqui em São Paulo. O Instituto Evoluir tem terapias maravilhosas e uma das terapias muito bacanas é a constelação familiar, a constelação sistêmica. E isso faz uma diferença gigante na vida das pessoas. E eu tive a minha formação lá de constelação sistêmica, constelação familiar, e eu uso muito dessas ferramentas nos atendimentos que eu tenho. Porque as inseguranças, elas podem nascer de algo muito anterior à tua vontade de sair falando no microfone, de falar numa plateia. Então, eu ajudo a pessoa a resolver muitos desses problemas que estão lá enterrados e ela nem tinha ideia que a vida travada dela podia destravar de alguma forma. E a gente ajuda a buscar essa trava, ressignificar essa trava e trazer para o presente. Olha, isso não está acontecendo mais. E pá, decola, rapaz. Decola. É incrível como as pessoas não têm conhecimento das suas travas, daquilo que impede o crescimento. Mas eu quero crescer, eu quero sucesso, mas o que está impedindo você? Muitas vezes é você mesmo? Alguma coisa que você teme seguir para não desafiar, para não desonrar, para não fazer alguém passar vergonha? Um locutor que tem a vontade de crescer, a vontade de ser um baita locutor, às vezes se limita porque o pai não estudou, o pai não teve riqueza alguma, então ele acha que se ele for rico, ele vai fazer a família dele passar vergonha, e aí o inconsciente dele não deixa ele crescer. Bloqueia. Parece loucura, mas não é. É o inconsciente que nos move. É ele que nos impede de crescer, porque o comando que foi dado para ele há um tempo atrás era: fica quietinho aí, não vai para frente não, senão teu pai vai ficar chateado, senão você é o único que se formou na família, ninguém estudou, você vai fazer todo mundo passar vergonha, você está humilhando a família. O inconsciente manda e você acaba obedecendo, sem perceber. Claro, não é intencional, mas isso foi plantado de alguma forma muito tempo atrás. E a constelação familiar, constelação sistêmica, ajuda muito a resolver essas coisas.
E lógico, se você tem a capacidade de se comunicar muito bem, você consegue chegar na pessoa exatamente no ponto que você precisa alertá-la para o crescimento, alertá-la que você tem condição de crescer, você tem condição de sair do lugar que você está para um lugar melhor, um lugar que você deseja, um lugar que você sonha, um lugar que você merece. Então, quando você sabe conversar com a pessoa, você consegue entrar muito mais nesses pontos que outras pessoas que não têm a fluência que um locutor tem, que um apresentador tem, que uma pessoa que estudou comunicação, que sabe se comunicar, que se aprofunda na comunicação, leva vantagem em relação a uma pessoa que tem suas limitações de vocabulário, de como falar, de empatia, que não conhece programação neurolinguística. Então, você precisa de muitas ferramentas para chegar em determinados pontos para destravar a pessoa no crescimento pessoal dela. Cara, que aula! Que aula! Que aula! Ah, E que aqui, preparo! continuando a história aqui, olha quanto os nossos queridos espectadores estão aqui e cada um tem uma história para contar que eu conto, porque eu convivi com essas pessoas. A Esther Fiz, que entrou, ela foi estagiária na Rádio Cidade. O grande coordenador que nós tínhamos lá, Luiz Fernando Malhoca, que eu tenho orgulho de ter sido coordenado por ele na Rádio Cidade, ele fazia questão, ele era professor na FAAP, né? Ele fazia questão que tivesse estagiários na Rádio Cidade para atender telefone, para separar cartucho, para atender ouvinte, para viver a rádio, porque ele dava aula para o curso de rádio, de comunicação. Então ele pegava estagiários, primeiro ano, e colocava na Rádio Cidade para estagiar e viver o rádio. A Esther Que gostoso! foi uma excelente estagiária. E de muitas estagiárias viraram profissionais competentíssimos lá. Um estagiário lá, que era Kid, Marcelo Siqueira, que coordena a Nativa. Sim, Pô, sim, Marcelo Siqueira é um vozeirão. César Beckerman, que mora na Flórida e conhece muito de gravadora. Ele foi diretor de gravadora, foi diretor na Transamérica, tudo por causa da escola Rádio Cidade e Luiz Fernando Malhoca. Pablo Fantoni mora no México, tem uma empresa de promoção fantástica. Cara, é tanta gente que passou por lá. Na escola Rádio Cidade, putz, não tem o que falar, cara. Cara, que Uma baita. legal. Foi demais. Que bacana. Tem um locutor que ele escreveu aqui, ele está te mandando um abraço, ele está em Angola, um locutor angolano. W. Isso, ó, você pegou, Ele está sempre aqui, ele segue a gente aqui e gosta, porque é a mesma língua, né? Um dia eu queria depois bater um papo com ele um dia, para entender, que é muito gostoso. Isso, entender a cultura, como é que é a locução dele, as gírias. Isso deve ser muito interessante, né? Essa troca de informação. Deve ser uma delícia. Bob, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Você que veio de uma rádio na década de 80, aí você trabalhou durante 10 anos na cidade, foi isso, né? Ou mais? Foi o meu primeiro emprego, né? Eu não tinha nem Eu carteira. vi a tua foto, quer dizer, você tem sempre essa cara de babyface, você não envelhece. É incrível. Graças a Deus. Você não envelhece, é um cara que não envelhece, é incrível. Mas você tem uma foto tua no Insta que é um bebezão, é uma criança. Lá, operando lá aquelas mesas com aqueles grandes knobs ali. A mesa Elpa Nacional, que foi do primeiro estúdio da Rádio Cidade, né? Usando cartucheira. Começou com cartucheira Harris, grandona, depois passou para as UTC. Mas, baita escola. Eu não tinha a mínima noção de rádio. Já tinha essa voz que mudou com 16 anos, né? Por causa do meu pai, a voz mudou de criança para adolescente, mas mudou muito, né? Mudou para a voz de caverna. Aí eu queria, as pessoas falam, tua voz é bonita, não sei o quê, então você começa a fazer leitura na igreja, todo mundo gosta, legal. E aí você começa a procurar, e lógico, né? Sem experiência, zero. Com cara de bebezão, zero. Nada de oportunidade.
E a Rádio Cidade tinha inaugurado em janeiro de 80. Em abril, o Edmir Rabelo, que é de Santos, né? Ele estava no ar falando que estava um concurso aberto para ser integrante da turma da cidade. Falei, meu irmão, Eu sei dessa história, eu sei. Eu não tinha carteira, eu tinha entrado no estúdio de rádio. Cheguei lá. Você foi parar na Rádio Capital. Fui na Capital. Foi entregar suas coisas. Essa história eu conheço. Depois, liguei, comprei ficha telefônica. Ficha telefônica, com judiação. Liguei para o telefone de ouvinte, que atendeu. Coisa rara. Que milagre, que milagre. O endereço, cheguei na última hora, no último dia. Não tinha móveis ainda lá, fiz no chão, teste escrito. Foi um negócio assim surreal. Preenchi tudo com conhecimento de música que eu tinha, porque gostava, de inglês, porque eu tinha conhecimento, de redação, tinha. Preenchi. Mas acreditando, cara. Acreditando. Sabe, uma coisa que eu tive de criação mesmo. Acreditar. Ninguém disse que eu não posso, que eu não consigo. Fui lá e fiz. Passei no primeiro, passei no segundo, passei no terceiro e fiquei stand-by aguardando a vaga. Aí, em outubro de 80, já vai fazer aí 43 anos de Rádio Cidade, né? Dia 3 de outubro vou comemorar 43 anos de trabalho. Foi assim, espetacular, cara. Foi espetacular. Todo dia aprendendo, foi espetacular mesmo. Olha quem tá aqui, ó. O Ulisses Rocha. Que, ó, nossa, Bob, faz décadas que não vejo. Um abraço a ele e a você, Matsquei. O Ulisses Rocha, ele foi meu professor e foi meu colega também nas faculdades, cara. O Ulisses apresentou Brasil Urgente, apresentou... Ele foi o primeiro entrevistado aqui no Fábrica de Áudio. Fantástico. É uma voz também que é outra, uma voz de trovão. Falo que o Ulisses tem voz de trovão, meu. E aí, olha só que coisa curiosa. Eu conheci o Ulisses lá na Record, porque eu fazia a Rádio Cidade e logo na sequência começou a aparecer oportunidade de fazer desfile como apresentador. Aí fui fazer desfile. Aí apareceu o Billy Bond, que é diretor de teatro, tem um teatro na Brigadeiro, me convidou para fazer show do dia 7. Gravava com ele os clipes, né? Apresentava todo mês, tinha esse programa. Comecei minha incursão na televisão ali. Em 88, inclusive a Si Ambrosio entrou aí, e ela é testemunha disso. Eu conheci o Galeb e eu comecei a fazer o Shop Tour. E aí entrei mais ainda na televisão. Já tinha feito chamada na Record, era locutor padrão da Record. Aí fiz jornal da Record à noite, fazia o das 7, fazia o das 11. Então, você vai colocando para dentro. E cada vez mais, você não larga o que você aprendeu, não larga a experiência e não larga o traquejo de cada coisa. O Shop Tour, o rádio me ajudou muito a fazer o Shop Tour como eu fiz. A comunicação do rádio. O Shop Tour me ensinou muito a fazer o varejo de Casas Bahia. A Trianon me ensinou muito, com o Fernando Vieira de Mello, me ensinou muito a ter uma locução padrão. A Record chamada que eu fiz, eu saí da Rádio Cidade em 90, 48 horas depois eu entrei na Record para fazer chamada. Voz padrão da Record. Então, fazer chamada me ajudou muito em outras coisas. A fazer institucional, por exemplo. A fazer chamada de rádio. A fazer chamada de canal a cabo. Então, para cada coisa, você tem um modo de fazer. E você acaba fazendo vários personagens profissionais com a mesma voz. Vários tons, vários timbres, várias inflexões, vários ritmos para você atender o cliente. Porque o propósito é deixar o cliente contente com o trabalho que você pode prestar. Ô Bob, você viveu uma época que você não tinha internet e você não tinha nada para você divulgar o seu trabalho. Nada. Hoje em dia,
O pessoal fala assim, mas é difícil. Cara, para. Hoje em dia está muito mais fácil de você encontrar trabalho, de você se divulgar. Isso no nosso curso, que eu dou um curso aqui na Fábrica de Áudio, a gente passa o passo a passo como a pessoa ela vai poder ser dona do próprio negócio, de montar o home, de se divulgar. Como é que você fazia numa época que o telefone só tinha... Como é que você falava, você fazia o quê? Uma fitinha demo para o Bob Floriano ser achado? Como é que você fazia nessa época? Ó, eu comecei a procurar locução comercial em 84. Aí eu peguei uma lista de estúdios e comecei a ligar. Eu já tinha um nome na Rádio Cidade, as pessoas já conheciam de ouvir o rádio, mas ficava aquele preconceito. Locutor de FM não tem voz. Locutor de FM não sabe fazer locução. Porque em 84, quem imperava? Jorge Elal, Irineu Sim, Jorge Elal, que está aqui na nossa live. Deixa eu ver, Daniela Tomé, eu acho que ela não estava ainda. O Irineu tá aí, o Irineu Toledo? O Irineu tá aí, ó. Foi um saço da voz dele. Eu tinha o Cacá, o Viviane, o Edinho, só medalhão, né? Só tinha medalhão. Só medalhão. Então os estúdios, FM, FM é gritado, não. FM é coisa de moleque. Chegou um dia, um estúdio me deu a oportunidade. Vamos gravar isso daqui? Eu gravei, o cara levou para o cliente, para a agência, o demo. E mudou o nome. Não era Bob Floriano, inventou um nome. Os caras adoraram. Só que ninguém acreditou que era eu, né? Ou seja, você quebra um paradigma, porque os caras têm um preconceito injustificado. Completamente injustificado. Porque você tem que ter resultado. Não é se o RG da pessoa é par, se ele tem 2 anos de FM, se ele... Não é isso. É o resultado. O resultado significa o que o cliente quer, o que a agência quer, e se você consegue atender esta demanda. É isso que importa. O cliente quer voz comum? É voz comum. Ele quer voz de moleque? É voz de moleque. Ele quer voz de Ferreira Martins? É Ferreira Martins. Então, se o briefing é bem feito, se o job está bem construído, está tudo certo. Se você consegue se adequar a esse job, melhor ainda. Eu já fiz locução. Hoje, você consegue. Já fiz várias. De varejo, 85 mil com a Casas Bahia. Fiz também. Cara, Padrão. Muita coisa. Então, sabe, você vai se adaptando. Você chega no limite. Eu consigo só até aqui. A atividade, por exemplo, as vinhetas que eu gravo para eles, como eu fazia na Band FM em São Paulo. Fiquei quase 8 anos na Band FM fazendo voz padrão, né? E a chamada é para cima. Atividade! É outro tom. Isso é marca também, né? Porque as pessoas se identificam com isso, o ouvinte se identifica com isso. Você cria uma marca sonora para a rádio, para o produto, que foi o caso de Casas Bahia. Eu sou a marca sonora de Casas... Hoje, depois de sair de Casas Bahia a 2016, 7 anos depois, mas só até sábado. Todo mundo identifica. Nossa. Olha, arrepia. Mas só até sábado. Então, e vira, sabe, meme até, quando eu encontro com as pessoas. É muito engraçado tudo isso. Mas é o fato de você se adaptar ao meio e não esperar que o meio se adapte a você. É a grande lição. Isso você fala bastante aí. Você ensina bastante a tua turma. Porque os caras, eles precisam de informação. Quem detém informação, detém tudo. Por isso que eu não parei de estudar. Por isso que eu não fiquei no meu lugarzinho. Por isso não adianta. Parado, você está indo para trás. É isso. Vai caranguejar. Eu quero entender sobre comércio eletrônico. Eu quero entender sobre dropshipping. Eu quero entender de tanta coisa. Porque vai ter oportunidade. Dá licença, eu sei disso. Vou lá e aplico.
vou lá e faço. Porque quanto mais você conhece, mais oportunidades você vai ter. Agora, não, eu só faço isso, eu não faço varejo. Legal, um dia acaba esse padrão de não fazer varejo. E aí, vai fazer o quê? Se você fez um pé de meia, show. Se Tudo você bem. não fez, vai minguar. Vai É fazer verdade. lançamento digital, vai trabalhar com uma coisa que não requer a tua habilidade principal, vai fazer uma outra coisa. Como muita gente aqui que está nos assistindo também tem alguma coisa paralela, porque pensa grande. Não dá para colocar todos os ovos, ou os 2 ovos, numa cesta só. Tem que pensar nisso. Jogador de futebol, lesionou o joelho, perdeu, boy. Isso eu penso desde quando eu entrei na Rádio Cidade. Uau. Falei, meu, não conhecer mais coisas, uma hora o joelho estraga. Não vou ser bobo de ficar. Eu vou completar 43 anos. Cara, eu tô no auge ainda. Todo dia para mim é auge. Todo dia eu tenho coisa para conhecer, eu tenho trabalho para fazer, eu tenho sugestão, proposta para fazer. Eu tenho o meu jeito de apresentar evento, por isso que eu me autodetermino mestre sem cerimônias. Porque eu não fico lendo ficha. Eu sou entertainer. E é isso que Entendi. as pessoas precisam. É usar a voz para entreter as pessoas, entreter o público. Às vezes, através de uma rádio, às vezes, num evento, às vezes, gravando um podcast, às vezes, sendo um bom entrevistador. Então, tem microfone, tem talento, que não necessariamente precisa ter voz de caverna, mas tem talento para se comunicar. Vai à luta, vai encontrando nichos que você pode aplicar. Ô, Bob, Oi. Manda. para você ter essa dicção que você tem, que é perfeita, o português claro, que todo mundo é entendível, essa voz que você tem que é muito bonita, o que você faz de exercício? Antes de você locutar alguma coisa, você se programa, eu vou fazer um trabalho de respiração, eu vou fazer... Qual que é o segredo? Tem alguma coisa que você faz ou isso aí já vem direto de você? Já? Porque a tua vida hoje, vamos supor, você é um cara que, é trabalho que não acaba mais de trabalho. Então eu acredito que você, às vezes, não tem nem tempo de você preparar a voz. Você já pega o texto, claro, vai ler, vai entender e lê, grava umas 3 vezes e vai para cima. Mas você tem alguma coisa, porque a tua articulação e a tua dicção é perfeita. Como é que uma pessoa que está começando, como é que ele vai atingir uma dicção harmoniosa, perfeita, como a tua? Autocrítica. Ser muito crítico consigo mesmo, buscando a excelência. Em tudo que você faz, busque a excelência. Ah, mas todo mundo no TikTok fala assim, eu não sou TikTok. Sabe aquela frase da mãe? Você não é todo mundo? Então, você não é todo mundo. Então, faça como um excelente locutor. Ah, mas eu não sou ainda. Mas se você continuar achando que você não é ainda e ficar parado, nunca vai ser. Então, Boa. eu não sou ainda, a caminho de ser. Então, isso está aqui, ó. Então, peraí. Falei errado, vou corrigir. E você vai cada vez mais marcando aquilo que você vacila, que você erra, a concordância. Você consegue ficar gravando aquilo sempre, porque você está na busca da excelência. Se você deixar passar, passa. E você vai errar novamente. E vai errar novamente. Mas se você prestar atenção nisso... Opa, peraí. Não é assim. O correto é... Então, quando eu corrijo alguém, eu explico para a pessoa. Isso está no inconsciente coletivo. Todo mundo fala. Mas você não é todo mundo. Você é comunicador. Comunicador tem, por regra, comunicar corretamente. Falar todas as palavras claramente de boca aberta. E que seja compreensível para toda a sua audiência. Frase minha. Se tua avó entende, todo mundo te entende. Bacana. Explica tudo. Então, faça uma locução, tenha uma dicção,
tem uma comunicação como se estivesse falando com uma pessoa idosa. Ela precisa compreender você, não só escutar, ela tem que compreender você. Então, tudo aquilo que tem bula não serve. Eu falei, é compreensível. Se eu tenho que explicar o que eu falei, tem alguma coisa errada. Eu não fui claro na primeira mensagem. Então, eu preciso dar mais clareza na minha comunicação. Construir as minhas frases com começo, meio e fim. Explicar que é uma história. Trazer as pessoas para perto através de uma história. Contar as coisas para as pessoas e não só falar para as pessoas. A diferença de contar e falar é enorme, principalmente no resultado. Porque quando eu conto uma coisa para você, que você está desse jeito, olhando, percebendo, prestando atenção, está gravando. Se eu simplesmente falar, é um rádio ligado. Concordo. Então eu preciso captar a tua atenção, segurar você para a minha mensagem inteira. E aí você vai perguntar, tem mais? Eu quero mais? Eu vou ouvir mais? E você fideliza teu ouvinte, você fideliza o cliente que te contratou, porque você traz resultado, porque busca a excelência. Porque busca... Não dá para fazer mais ou menos. Não tem espaço para mais ou menos. Você quer progredir? Não pensa mais ou menos. Deixa o outro pensar mais ou menos. Você busca excelência. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ter um Neumann 102. Entra no Mercado Livre. Quem está vendendo um Neumann usado? Começa por aí, pesquisa. Ah, mas eu não estudei isso, eu não tenho como comprar um livro. Todas as bibliotecas de todas as universidades americanas estão de graça na internet. Fala para mim que você não tem de acompanhar. É mentira, boy. Não faz isso. É verdade. Não se engana, porque a gente já não consegue mais enganar. É verdade. Não se engana. É verdade. Mas hoje o mercado, ele está uma coisa muito engraçada. Quando você pega assim, eu vejo direto isso, produtores e produtoras novinhas. Eu acho que você comentou isso uma vez, que quando a pessoa fala assim, eu gostei da voz dele, a voz dele é legal, eu quero essa voz aí. E aí, eles não entendem isso tudo que você falou, o teu preparo, o quanto que a voz é importante para a comunicação. Então ficou nessa coisa hoje em dia, eu gostei, a voz dele é bacana, eu quero a voz dele. E aí, cara, isso tudo que você falou, você já passou por isso já? De você falar, poxa vida, você pegar essas produtoras de 20 e poucos aninhos, 23 aninhos, cara, eu gostei da voz, a voz dele me agradou, mas só que a pessoa ela não entende, cara, que por trás de um locutor tem todo um trabalho de captação, de captação de cliente, tem todo uma captação psicológica, de tudo isso que você falou, de todos esses exemplos, né? Então hoje em dia tá uma coisa assim meio de perna pro alto, né? Meio, sei lá, eu acho. Olha que coisa curiosa. Já passei por várias situações de pegar pouca prática. Eu chamo de pouca prática. Pessoa que pouca prática. Pouca prática. Não tem prática e acha que consegue definir alguma coisa, não pergunta nada. E aí, infelizmente, vem uma geração inteira, que é essa que está aí, atuando no mercado, inclusive, que acha que já sabe tudo, né? Não tem nada de Deus porque ainda não alcançou o céu. Mas se sente, né? Então sabe tudo. Sente. E quando você resolve fazer uma correção, não é implicar, não é crítica, é corrigir algo que está errado. Não é aquela história também, não, no meu tempo eu fazia assim, eu faço... Não, o processo você não compreende inteiro. Deixa eu te explicar como funciona. E a pessoa não quer ouvir, se fecha, cria um bico, fica de tromba com você, porque você ajudou a pessoa a ser um profissional. Peraí. A pena o Instagram tem essa política de chegar e são 1 hora, mas deu 1 hora, né? Também o Bob tá com a mentoria dele, ele tem um trabalho para fazer
às 19 horas. Acredito que deu 19 horas, já deu 19 horas. Você vê quando o papo é gostoso, o negócio flui e desenrola, né? Então quero agradecer assim imensamente ao carinho do Bob Floriano. Bob, um gênio, uma aula, foi uma faculdade ter batido esse papo com você. Quero agradecer a todos que ficaram aí com a gente na live, o pessoal que veio, olha, de Angola, o Brasil todo, os amigos do Bob, os meus professores, os meus colegas de trabalho aqui no Fábrica de Áudio, Lele Montanher, o Rodrigão. E quero dizer, gente, que dia 28 de setembro, a gente está aí com uma reunião secreta muito importante, vai ser às 19 horas, e a gente vai estar trazendo para vocês aí muitas coisas, um bate-papo muito legal. Eu vou estar ensinando as minhas técnicas de gravação, como que eu gravo, como eu crio meus spots, as minhas vinhetas explosivas. Não só isso, mas ser um papo dedicado sobre a locução para você ficar livre no mercado e se tornar o seu próprio patrão, tá? Então é isso, gente. Rodrigo Matsqueiro, Fábrica de Áudio, e eu ajudo a transformar a sua voz em mais de R$5.000 por mês, diretamente do conforto da sua casa, mesmo que você esteja começando do zero. Entre na bio do Instagram, clique lá e faça parte da reunião secreta até dia 28 de setembro. Amanhã tem live também, Cadê o Rodrigo aqui? Amanhã nós temos live com uma fonoaudióloga maravilhosa. Mas olha lá, o Rodrigão aí. Eba, estamos de volta. Amanhã tem live. Peraí, aqui. Então, gente, quero agradecer vocês mais uma vez. Um beijo para todo mundo. Até amanhã. E eu encontro vocês na reunião secreta. Link da bio. Um beijo grande. Valeu, Bob! Bob Floriano! Um monstro da locução.